Olá, bem-vindos ao Caminho Guermantes, podcast dedicado à literatura, cultura e às maravilhas da arte. No episódio de hoje vamos falar sobre O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, e a sua maravilha de universo, que é a Terra-média, criada por ele. Mas antes de mais nada, nos apresentemos. Eu sou Joelson Matias e vamos para uma aventura, lá e de volta outra vez. Oi, eu sou José Guilherme, e se mais de nós dessemos mais valor à comida, bebida e à música que a tesouros, o mundo seria bem mais alegre. Olá, meu nome é Karen, e se alguém chegasse para você pedindo para você abandonar tudo e embarcar numa aventura inesquecível, será que você teria coragem de ir? Oi, meu nome é Hector, e esse podcast é o que é, ou será quando chegar a hora. Então, vamos falar sobre essa obra maravilhosa, sobre o autor, sobre o enredo, as reflexões e seu processo de escrita. Acho interessante a gente começar falando sobre o autor. Quem é o homem por trás dessa obra? John Ronald Reuel Tolkien, como é conhecido internacionalmente J.R.R. Tolkien, aqui a gente vai chamar ele de J.R.R. Tolkien ou só Tolkien. Enfim, ele foi um grande escritor, renomado, professor universitário e um filólogo britânico. Ele nasceu na África e lá ele recebeu o título de doutor em Letras e Filologia em 1954. Ele foi nomeado pela própria Rainha Elizabeth II como comandante da Ordem do Império Britânico. A obra que a gente vai falar hoje é uma das suas obras-primas, que é O Hobbit, que foi a introdução do mundo maravilhoso da Terra-média e principalmente da trilogia do Senhor dos Anéis que se segue. Tolkien nasceu na África do Sul, só que com 3 anos de idade ele se mudou para a Inglaterra, que era a terra natal de seus pais. Desde pequeno ele era fascinado pela linguística, então ele fez faculdade de letras e participou da Primeira Guerra Mundial. Com 24 anos, ele serviu no exército britânico na Primeira Guerra Mundial em 1916. E muito da experiência da guerra, eu acredito, que influenciou sua obra significativamente. Aliás, alguns trechos do Silmarillion, que é outra obra conhecidíssima dele, começaram a ser escritos nas trincheiras da guerra. Dá para imaginar sendo assim, um soldado nas trincheiras, escrevendo sobre o mundo fantástico, como se ele fosse um prisioneiro sonhador, imaginando um mundo melhor, sei lá, na fantasia, fora do caos que ele contemplava. É interessante mencionar essa experiência de guerra e também o fato de ele ser professor de inglês, como o cara acabou de dizer. E ele, como filólogo, estudava muitas línguas antigas, inclusive o inglês antigo e o islandês antigo. Isso que o fez ter contato com várias histórias. Para quem não sabe, o islandês antigo é o idioma onde foi escrito o Edda e posteriormente o Edda em prosa, que são os textos, assim, entre aspas, fundadores da mitologia nórdica como a gente conhece hoje. É lá que fala sobre o Odin, sobre os anões, sobre Thor, seu martelo, e sobre tudo isso. Inclusive, não só esses aspectos mágicos e maravilhosos, assim, grandiosos, vão influenciar a obra de Tolkien, mas também a linguística, né? Muitos nomes que Tolkien vai usar na sua obra, na sua Terra-média, eles vão ser inspirados em nomes do inglês antigo e do islandês antigo. Acho importante também a gente ressaltar que outro fato que foi muito importante para a carreira de Tolkien remonta ainda na volta dele à Inglaterra. Quando ele voltou à Inglaterra, o seu pai faleceu e ele foi cuidado pela sua mãe. A sua mãe, até então anglicana, se converteu ao catolicismo. Só que, ainda na juventude, ela morreu e Tolkien passou a ser cuidado pelo padre Francis Morgan, que teve a sua tutela e ajudou na caminhada de Tolkien. E isso reflete muito na vida dele, que foi um católico fervoroso durante o resto da sua vida. E isso, quando você para analisar, olhar as cartas dele, você vê que transparece muito na sua obra essa sua devoção, esse fato dele ser católico fervoroso. Então temos aí alguns elementos.
uma criança que cresceu em um berço católico, se desenvolveu até a sua maturidade, que participou da guerra e que gostava muito de mitologia e linguística, que era um filólogo, que ia se tornar um filólogo posteriormente, como o cara apresentou agora no início sobre a biografia dele. E isso vai influenciar ele a entrar no seu próprio mundo, escrever sobre suas próprias coisas. Um dos motivos para Tolkien escrever o Silmarillion, ou seu mundo imaginário chamado o Legendarium, foi a inserção de um idioma. Ele criou um idioma que vai ser chamado de Quenya posteriormente também, e ele queria um mundo para aquele idioma. Então ele começa a escrever o Silmarillion, isso lá antes de 1916. Só que o Silmarillion são coisas bem, bem aleatórias, são cortes, são assim, pergaminhos, que, segundo Tolkien, não é dele. Ele tá só como assim dizer, traduzindo esses pergaminhos. É como se tudo que ele criou dentro do universo da Terra-média fosse realmente uma justificativa pelo simples exercício intelectual de que ele criou uma língua nova, né? Só que uma língua fictícia, obviamente. É um cara que assim, entrou de cabeça no planejamento dele, no projeto dele. O cara falou, vou criar um idioma aqui, agora vou criar um mundo para esse idioma, para ele parecer cada vez mais real. Tal como um idioma forjado pela humanidade, como a gente estuda na história. Ele falou assim, vou criar um idioma que vai ter mitologia, vai ter motivo, vai ter significado e vai ter razão para o significado daquela palavra. Isso é muito massa. Foi alguém que levou a sua fantasia muito a sério. Só que assim, eu não sei dizer se ele realmente tinha a pretensão de lançar isso, né? E com o passar do tempo, ele começou a acreditar na sua própria história. E ele começou a contar essa história para os seus filhos. Essas histórias para os seus filhos, né? Tanto que tem até um livrinho chamado Cartas do Papai Noel, que são cartas que o Tolkien escrevia para os seus filhos, dizendo que era o Papai Noel que mandava para eles. Sim, essas cartas eram principalmente quando eu estava viajando, na época de Natal, e eu ficava mandando para os seus filhos, que foram até posteriormente publicadas, como o Joelson disse, e que, de certo modo, ajudaram muito a construir o imaginário dos filhos. E aquilo era muito interessante para eu, porque era algo habitual escrevê-lo e como admirador da língua e tal. E daí, contando essas histórias para os seus filhos, ele criou um personagem chamado Hobbit. Ele começou a criar algumas histórias nesse mundo, nesse legendário que ele criou, e pouco a pouco, quase que naturalmente, essas histórias foram ganhando vida para ele enquanto ele contava para os seus filhos. Tem uma história que ele mesmo conta, tem um documentário bem legal, recomendo que vocês assistam, da BBC, que ele fala sobre algumas coisas, inclusive o processo de escrita do Hobbit. Que ele vai falar que, apesar de ele gostar muito de dar aula, ele não gostava de uma coisa no processo da aula: corrigir provas. E em um verão, ele estava corrigindo uma pilha gigantesca de provas. Ele estava lá corrigindo prova atrás de prova, uma coisa bem mecânica, até que ele achou uma folha em branco. Ele estava corrigindo aquele xixão gigante e uma folha em branca. E aí ele viu a oportunidade. Aí diz ele que pegou essa folha em branca, deixou de lado todas as provas e escreveu: numa toca no chão vivia um hobbit. E ele também diz nesse documentário que ele não sabia o que significava hobbit. E ele depois vai desenvolvendo o que é o seu hobbit. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o que é o hobbit, quando a gente for falar sobre os personagens e a Terra-média e essa magia que a circunda. Abençoado seja esse aluno que não fez a prova, que deixou aquela folha em branco. Nem todo herói usa capa. Exatamente. Daí, como ele não foi uma coisa planejada, como eu falei, foi uma coisa bem espontânea e natural, vinda desse pensamento que ele já tinha de um mundo mitológico e de alguns escritos. Então, quando ele escreveu o Hobbit, ele não tinha muita ligação com o mundo que ele criou. Ele se escreveu para escrever, ele não sabia que isso ia acontecer. Então, se você for ver as primeiras versões do Hobbit, inclusive a versão final, que ele foi reeditou, ela não tem muita ligação, não é muito coerente, tem muitas brechas. Os estudiosos de Tolkien, eles sempre vão mostrar, tem uma brecha aqui, uma coisa não faz sentido, tal monstro não tem nome, tal monstro a gente sabe qual é. E isso foi corrigido, mas não tão corrigido assim. Apesar de tudo isso, o Hobbit, ele é canônico na história do Senhor dos Anéis, assim, na história da Terra-média, criada por Tolkien. Então é o Silmarillion, o Hobbit, e depois vem os Seus Anéis, cronologicamente.
Ele começou a escrever assim, sem muita pretensão, tanto é que abandonou, né, a escrita no meio da história. Então, ele emprestou o manuscrito incompleto para uma reverenda madre, e quando ela estava doente, e aí ele foi visto por uma pessoa muito famosa assim, no mundo das letras, ele trabalhava já numa editora renomada, e essa pessoa se interessou muito pelo manuscrito. O manuscrito passou de mão em mão, chegou até o editor, que resolveu publicar a primeira edição do Hobbit. Ficou tão encantado com o material que pediu para ele continuar. Olha que interessante. Quando essa obra, o Hobbit, chegou nas mãos do editor, o editor, né, ele tá fazendo o trabalho dele. Então ele não ia colocar qualquer coisa para ser impressa e vendida, porque tem um investimento aí envolvido. Então esse editor pegou o filho dele de 9 anos e pediu pro filho dele ler e fazer uma resenha. E ele chegou à conclusão de que esse livro é bom para crianças de 6 a 9 anos. Só que eu tava relendo e tava pensando, caramba, eu com 9 anos não conseguiria ler esse livro, imagina com 6. Acho que conversa muito com aquilo que a gente tava falando sobre os contos de fadas, né? Que apesar de ser para crianças, sempre tem mensagens muito potentes. Mesma coisa do Pequeno Príncipe, por exemplo. Você pode ler e passar sem entender a mensagem, entendeu? Mas você consegue ler. Cai naquela de níveis de leitura, né? Com 9 anos você não vai ter o mesmo nível de leitura de alguém mais velho, mais maduro. Olha aí, tá vendo? Porque dependendo da pessoa. Uhum. Alguns anos após o lançamento do livro, chegou em um jornal bem renomado uma crítica, assim, uma resenha bem complexa, assim, né? Só que ela chegou em anônimo. Anos depois descobriram que quem fez essa resenha foi C.S. Lewis, que era amigo de Tolkien. E aí ele vai falar que só com alguns anos de leitura que você vai entender o real significado por trás do Hobbit. Talvez na 20ª leitura. A história começa com Bilbo Bolseiro, um hobbit, uma criatura muito curiosa, pequena, assim, baixa estatura, com grandes pés, e ele estava na sua casa muito confortável. Ele era um homem não, né, gente? Ele era um hobbit muito caseiro, ele gostava do conforto, da comida, enfim, da sua casa no condado. Até que chega Gandalf, um mago, convida ele para uma jornada. Diz assim, que ele deveria abandonar tudo aquilo, que ele estava sendo convocado para uma jornada inesperada, né? Como diz o capítulo. E Gandalf adiciona uma coisa que é importante. Ele diz que talvez você volte para casa, mas você não será o mesmo. É interessante porque na primeira leitura que eu fiz e nas primeiras vezes que eu assisti o filme, apesar do filme ter uma qualidade duvidosa, eu achava que o Gandalf era amigo do Bilbo. Só que revendo o filme na versão estendida e vendo no início do livro, a gente vê que o Gandalf já era um participante ali, um frequentador do condado, desde quando o Bilbo era pequeno. E Gandalf conheceu os pais de Bilbo e conheceu o Bilbo pequeno. E muitos anos depois, Gandalf vai lembrar do Bilbo, e Bilbo não lembra dele. E Gandalf vai até a casa do Bilbo e começa essa conversa com ele, que é até bem engraçado no início, porque eles falam, bom dia. Aí ele pergunta, bom dia pra você? Como é que é? Bom dia, com quem tá um bom dia? Eu nem lembro como é que é direito. Você tá desejando bom dia ou tá dizendo que é um bom dia? Isso. E ali a gente acha que eles são amigos, né? Só que não, faz tempo que Gandalf não vê ele. E ele nem sabe quem é Gandalf. Porque viu quando era pequeno ainda. Uhum. E o interessante é que já nesse início a gente vai começando a ser apresentado para todo o legendário de Tolkien, né? Que a princípio, normalmente, né? Quando você pega a obra, você não sabe o que é um hobbit, o que é um anão, o que é um mago, o que é um ser humano, o que é um orc, nada disso. E conforme Tolkien vai apresentando, você vai entendendo toda a mitologia que ele criou em cima dessa história. Interessante que
Gandalf diz pra Bilbo abandonar tudo que ele tem. Porque ele, assim, Bilbo era uma pessoa avessa aos perigos, né? O Hobbit, por natureza, ele é muito apegado à terra, muito apegado à casa, às festas. O Bilbo era muito festeiro. Tanto é que o Senhor dos Anéis começa com uma festa de aniversário gigante, com muitos convidados, acostumado assim a receber gente em casa, mas uma pessoa que definitivamente não sairia do seu conforto. Mas o desafio é exatamente esse, é abandonar todo o conforto dele, sair dessa zona e enfrentar uma terra desconhecida. Me lembra muito, isso na verdade eu acho que é um padrão, né? O próprio Frodo é a mesma situação. Alguém assim, para quem você daria nada, assim, não é um herói, não é uma pessoa. A gente fica aqui se referindo como pessoa, mas entendo que a gente está falando de um hobbit, que não é um ser humano. E me lembra muito daquela parábola, né? Mas é aquela história da Bíblia que Jesus, falando com o rico, manda ele abandonar tudo que tem e segue-me, né? Então é um padrão, assim, seja simbólico como deve ser, abandonar tudo que tem e embarcar numa vida nova, numa jornada inesperada, enfim. Bilbo fala que ele não gosta de aventuras porque aventuras os faz se atrasar para o jantar. Então a gente já vê como é uma pessoa organizada, metódica e caseira, né? E isso vai... É engraçado que alguns diálogos dele vão ser bem engraçados, porque eu vou ficar fazendo referência a isso direto. Eu vou falar mais quando a gente for avançando na história. Então, o Bilbo não recebe muito bem isso, ele volta para casa e Gandalf foi embora. Só que a aventura já foi posta, né? A aventura, narrativamente, ela já tá aí. Ela já foi colocada tanto para os personagens como para o leitor. Bilbo vai fazer suas coisas de sua vida, vai fazer seu jantar, que deve ter um horário bem específico, porque hobbits gostam de horários específicos. E, no meio do seu jantar, um anão bate em sua porta. Ele não entende o que está acontecendo, permite que o anão entre. Até porque os hobbits são hospitaleiros, são bons anfitriões. E ele recebe de bom grado assim. Não tão bom grado assim, porque ele fala até: eu não conheço você, eu gosto de receber pessoas, mas se eu conhecesse você, seria muito mais interessante. E o deixa entrar. E assim vai entrando um anão atrás do outro, um anão atrás do outro, até que a sua casa está cheia de anões e estão comendo toda a sua comida. E isso não é legal pro hobbit. Até que, por fim, Gandalf chega e explica de novo a situação. Então, a missão dele já era realmente de retomar as Montanhas Solitárias, que era o antigo reino dos anões, e que atualmente está dominada, digamos assim, né? Está sob a posse do grande dragão Smaug. Então, ele se apossou de todas as terras dos anões. A linhagem dos anões teve que se refugiar para outros cantos da Terra-média, e toda a dinastia, digamos assim, que sucede, quer dizer, que na verdade antecede o Thorin, Escudo de Carvalho, eles pereceram. Então a missão deles é voltar para as montanhas, derrotar o Smaug, né, e restabelecer o reino dos anões, que fora perdido por conta do dragão. O engraçado nessa cena, o inusitado, é por que o Hobbit está nessa situação. Porque ele seria a pessoa mais inesperada para ajudar nessa missão. Dificilmente ele poderia ajudar nisso. Mas aí é dito que ele vai ser o ladrão que vai ajudar os anões a conseguirem realizar a sua missão. E daí se desenrola toda a narrativa. E é aqui que entra o trocadilho que eu fiz na minha apresentação, que o Gandalf ele fala que o Hobbit vai ser o ladrão, né, como você falou, Zé. E o pessoal também fica sem entender muito bem. Ele é um Hobbit, ele não vai ser muito útil, enfim. E a gente também pensa isso, porque a gente sabe que o Bilbo é muito caseiro, né, ele não quer nem se atrasar pro jantar, enfim. E aí que o Gandalf fala, ele é um ladrão. Se ele ainda não é um ladrão, ele ainda vai ser quando chegar a hora. Então, a gente vê que tem um aspecto de destino também, que vai ter uma repercussão legal para a gente debater. Mas que, de alguma forma, ele estava predestinado, assim, para passar por aquela jornada.
E ele também vai ser um protagonista, né, ativo, digamos assim, em todo esse processo. A gente vai ver que, apesar dele ser uma pessoa caseira, que só quer ficar na toca dele, no comodismo, ele acaba sendo um dos principais agentes de transformação de toda aquela história, todo aquele enredo. E legal que a lenda é apresentada pelo Gandalf em uma canção, né? E isso é uma boa apresentação, assim, de uma coisa que se repete durante o livro todo e durante a trilogia também. Essa coisa de registrar as lendas e os fatos em histórias, né? Na narrativa, na tradição oral. Então é muito interessante. Tá aquela multidão de anões, aí alguém pede pra... traga música, traga mais comida. Então aquilo acaba virando uma festa. E aí o Gandalf começa a contar... Ele não, né? Na verdade é um dos anões que começa a recitar um poema, que é uma canção. E o poema conta toda a lenda, explicando, né, pro Bilbo o que aconteceu até então. E aí quando eles terminam de contar a história, o Gandalf abre um mapa e revela, né, a porta secreta da montanha, e aí que ele faz o convite para o Bilbo ser ladrão. Uma coisa que me lembrou agora é que nessa lenda, essa história, eles vão dizer que tá tendo sinais agora, né? Existem sinais de que nós devemos voltar para nossa terra. E isso aí a gente já pode... Eu achei, né? Por exemplo, isso aí eu achei, pessoalmente, que talvez seja mais alguma dessas influências cristãs que Tolkien vai colocar. Essa coisa do retorno à terra, da predestinação e dos indícios de que a gente tem que voltar. Realmente, o próprio Antigo Testamento é cheio dessa ideia messiânica, né, do retorno à Terra Prometida, enfim. E também porque Tolkien, como um bom medievalista, sabia que os cristãos do medievo, eles tinham essa devoção pela Terra Santa, Jerusalém, por exemplo. Pode ser uma relação disso. Mas, como o Bilbo ele é muito caseiro, afinal ele é um hobbit, ele vai negar o trabalho, ele vai negar o contrato. E no outro dia, ele vai acordar, todos já vão ter ido embora de sua casa e ele vai se ver sozinho. E em um momento de reflexão, ele pensa que é possível ele ir para essa aventura. Ele fala assim, ele não fala assim. Talvez ele tenha achado que era válido se arriscar naquilo lá, conhecer o mundo lá fora, sair do seu comodismo. Uhum. E Gandalf diz, né, porque os anões não gostam nem um pouco dessa ideia. Acho que porque a raça dos anões, na tradição de Tolkien, ela é uma raça guerreira, né? É a criatura da terra, que tá ligada com batalhas e armas, enfim, não pensa muito bem, enquanto os elfos não têm uma boa memória, mas são guerreiros de natureza. E aí eles interrogam Gandalf, né, quanto a essa questão. Mas por que ele? Porque, sei lá, tanta coisa aí pra escolher, você escolhe logo uma criatura esquisita dessa. Aí ele fala aquilo que Hector comentou sobre ele vai ser quem ele precisa ser quando for a hora certa de que isso aconteça. E ele diz também que existe muito mais nele do que vocês podem imaginar. E muito mais do que ele mesmo possa ter ideia. É muito bonita essa cena. O que também é um elemento que se repete no Senhor dos Anéis, né? Mas, para quem lembra, o Gandalf ele fala algo parecido sobre o Gollum, sobre o Sméagol, né? Ele fala que, em um certo momento, o Frodo diz que o Sméagol deveria ser morto, que ele é uma criatura detestável. E o Gandalf vai lá e fala, não, mas ele vai ter um papel importante, seja para o bem ou para o mal. E não adianta a gente querer ser maior do que o destino e achar que todo julgamento sobre quem deve morrer e quem deve viver somos nós mesmos. Que aí acaba sendo um paralelo, né, com o que acontece com o próprio Bilbo. Narrativamente tem um nome em inglês para isso, que é o foreshadowing, que é quando o autor dá indícios do que vai acontecer futuramente. E a gente não vai contar aqui, né, o final de Senhor dos Anéis, então deixa pra lá. Deixa pra lá. Enfim, eles embarcam nessa aventura, a trama continua,
E durante o livro a gente é apresentado a várias criaturas, né, que fazem parte da tradição de Tolkien. Elfos, homens, arqueiros, o próprio Gollum, orcs, toda a variedade aí de personagens. E aí eles viajam às terras de Rivendell, as Montanhas Solitárias, encontram o dragão. E a gente aqui não quer focar muito no enredo, até porque é uma história que vale a pena ser lida, apesar de haver muitas controvérsias. É uma história inesquecível, então a nossa intenção aqui é só dar uma ideia geral da história e da escrita, para que vocês procurem o livro. E o filme do Hobbit é bom, mas assim, é ideal que leiam o livro para conhecer a história com todos os seus detalhes, enfim. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma interpretação geral, sem dar os spoilers. Só com o que a gente sabe até então, só com essa premissa básica. Sobre o que significa essa história do Hobbit. Quais são seus simbolismos, seus significados. E até um pouco sobre os seus aspectos narrativos. Só para dar um exemplo disso aí, que a gente falou tanto, pelo menos para mim, uma coisa que me deu vontade de saber, mas que não foi explicado, foi sobre as masmorras do Necromante. No início, o Gandalf, aquele mapa, né, que Karen falou que ele abre, entrega lá pro Thorin, enfim, tinha sido um mapa que ele conseguiu com o pai do Thorin, que tinha sido entregue pelo avô do Thorin. Só que ele tinha encontrado ele na masmorra do Necromante, e aí ele tinha guardado até poder encontrar o Thorin novamente. E você fica pensando, como assim? Quem é esse Necromante? E ele não explica, mas faz parte do que o autor quer passar também, e do universo que a gente não tem como ter acesso por inteiro, apenas por um livro. A primeira coisa que a gente pode visualizar aí é um certo desenho do mito do herói, né? A jornada do herói, que é o monomito, descrito por Joseph Campbell, que é um sistema com vários estágios. A gente pode falar só sobre isso depois. Mas, de maneira geral, fala sobre o desenvolvimento do personagem, que vai lá no seu começo, quando ele é mais inexperiente, até o seu triunfo final e sua aprendizagem. Aí, nesse início, a gente consegue visualizar os primeiros estágios da jornada do herói. Quando Bilbo é um cara que está lá, na terra dele, ou seja, é onde é apresentado a terra comum. Porque, assim, nós temos o nosso mundo. Quando um livro começa, quando ele segue o monomito, ou a jornada do herói, ele apresenta qual é o mundo comum do personagem. O mundo comum do Bilbo é o condado. É aquela vidinha lá, onde ele jogava jogos estranhos, onde ele janta todo dia na hora certa, gosta de fumar o seu cachimbo com suas ervas, e é muito hospitaleiro e gosta de fé. Daí chega um chamado. Gandalf chega e chama ele para uma aventura que vai lhe tirar da sua zona de conforto. Se a gente for olhando esse desenvolvimento do herói, é comum que em toda a jornada do herói, o terceiro estágio seja a negação. O personagem vai ver aquilo lá e vai negar. Você pode ver isso em outros lugares, tá? Harry Potter, outros filmes, heróis. Alguém que fala alguma coisa? Não. Breaking Bad, né, velho? Breaking Bad, várias histórias, séries, filmes atuais, até hoje se usa. É uma estrutura muito comum e muito bem utilizada e dá um retorno muito bom para o público. É quase uma fórmula certeira. Só que é claro, né? Tolkien vai mais além e vai ter seus próprios traços, sua própria originalidade, que vai fazer do Hobbit uma obra única, assim como toda sua obra sobre o legendário, que inclui o Senhor dos Anéis. A gente pode dizer que o Hobbit é um daqueles Bildungsroman, né? Que é um romance de formação, do qual a gente consegue acompanhar todo o amadurecimento assim, do Bilbo Bolseiro, desde o momento que ele é acolhido, digamos assim, pelo Gandalf, até o momento que ele é desafiado e consegue se desenvolver durante toda a trama, e tem um final belíssimo também, assim, de reconciliação, humildade,
A gente vê crescendo nele essas virtudes a partir do momento que ele sai de casa, né? É como uma busca incessante, assim, pela memória, pela melhora. Memória. É como uma busca incessante, assim, pela melhora, pelo desenvolvimento, pela santidade, seja lá o que for. E acho que é interessante também o contraste que há entre o desenvolvimento do Bilbo com os anões. É como se ele, pessoalmente, digamos assim, ele tivesse destacado no seu desenvolvimento e os anões, no final, continuaram sendo os mesmos anões. Porque o foco aqui do amadurecimento é do próprio Bilbo Bolseiro. É por isso que é esquisito quando você vê todo o aprendizado que ele tem, todas as formas que ele busca de resolver as situações. E os anões muitas vezes são personagens que estão ali praticamente para atrapalhar. Legal que é aquela coisa do conto de fada, mais uma vez, né? É o pequenino que vai enfrentar a natureza. Ele tá lá, protegido pelas criações do homem, protegido no seu status quo. Ele vai lá e vai enfrentar a natureza, vai enfrentar a mãe natureza, e daí só daí conseguir desenvolver. Só daí crescer, só daí tirar uma coisa. Reforçando aquela ideia comum dos contos de fadas, só que aí com outra roupagem, quase uma releitura de como é importante se expor para poder crescer. É importante se expor para desenvolver e sair da onde você está. Acho que uma coisa que também vale ressaltar é que conforme a gente vai aprofundando na história, além dos personagens que nos fascinam, uma coisa que também vai brilhar os olhos é o mundo que está diante dele. Porque conforme a gente vai avançando, a gente vai descobrindo um mundo gigantesco criado por Tolkien. Todas as histórias, todas as lendas, o mundo que está ali por trás, parece que ele já existiu antes mesmo da história ser criada e vai continuar existindo depois da história terminar. É diferente de algumas outras histórias que parece que a gente vai descobrindo só o que o autor quer que a gente veja. Mas, Exatamente. ao contrário, Tolkien vai nos mostrando com um horizonte muito maior. Nós vemos como se está sendo contada uma coisa, mas existem coisas que não serão contadas nesse livro, e nem serão contadas, mas que existem naquele mundo. Isso é um aspecto muito interessante da obra de Tolkien, que vai sendo aprofundado nas obras futuras que ele escreveu. Isso tu trouxe é legal porque a impressão que tem em alguns livros de fantasia é depois de Tolkien, né? Viu muita coisa de fantasia. Eu acho que não tem como falar de fantasia hoje em dia sem falar de Tolkien. Desde Tolkien, o resto é repetição. Olha! Algumas histórias de fantasias, elas vão lá. Eu tô escrevendo um livro, parece que tô escrevendo um livro, e eu vou descobrindo o mundo. O autor parece estar descobrindo o mundo junto com a gente. Olhar. Isso. E do nada, vai acontecer uma situação e eu vou criar uma magia, porque meu personagem usa magia. Aí eu vou criar uma magia pra resolver esse problema. Tolkien não. Tolkien, essa magia, pra ele, já existiria há muito tempo. Aí ele vai usar isso depois. Então, e isso fica claro na escrita, sabe? Pode ser que nessa situação hipotética, comparando um autor genérico com Tolkien, Tolkien também cria uma coisa pra resolver o problema, né, do momento. Mas, como ele realmente já criou antes, porque ele já escreveu o Silmarillion, o Imaginário, isso fica claro em sua escrita. A gente sabe, parece realmente que aquilo existe. Aquilo existe. Já um autor que vai descobrindo o mundo enquanto escreve, aí também fica bem visível que ele inventou aquilo na hora. Assim, você acredita, você releva, mas mesmo assim você sabe que tem uma coisa estranha ali. Só uma coisa que eu queria pontuar também, é que eu acho que eu até comentei já com você, Jossa, algumas vezes, sobre como que essa característica está muito presente nos filmes dos estúdios Ghibli, né? A gente pega aí, por exemplo, o filme A Viagem de Chihiro, a gente vê diversos elementos que eles estão ali no filme, eles estão presentes na obra, mas que a obra por si só ela não vai te explicar, né? A gente passa a entender que aquilo existe dentro daquele universo e que, pelo menos naquele momento, a gente não vai entender e também deixa o espaço para a nossa própria imaginação. Então, é como se realmente ele já tivesse pensado nisso, né? Falando do Tolkien agora, é como se ele já tivesse pensado em todo aquele universo, ou pelo menos feito um esboço do que seria, né? De qual seria a história. E depois que ele tivesse pensado nessa estrutura, ele foi
incrementando, foi dando vez aos seus escritos. O que é algo muito semelhante ao filme que eu citei, por exemplo, em que diversos elementos da obra toda, a gente não tem uma explicação clara, mas ele existe, ele está presente ali, ele tem um significado por trás. Com certeza, na mente do Miyazaki, aquela obra, aquele elemento dentro daquele todo, tem uma história por trás que ele pensou, que ele colocou ali de propósito, digamos assim. E pode não ser o momento para a gente entender, mas isso mostra o quanto que ele já tinha pensado em tudo aquilo antes de simplesmente pôr no papel. Inclusive, isso é algo que, por não estar acostumado em filmes, me incomodou até certo ponto. Na Viajeiro, não. No Meu Amigo Totoro, ou Meu Vizinho Totoro, dependendo da tradução. Que ele não explica o que é Totoro e nem aqueles bichos da natureza lá, aqueles espíritos. E eu tava o filme todo esperando explicação. Bora, quem é isso aí, pô? Só que essa unidade, essa naturalidade que ele vai colocando, tanto o Tolkien como o Miyazaki aí, eles vão dando essa unidade geral à história e não vai só tornar mais real, mas vai tornar também mais maravilhoso. Dá a sensação de que aquilo poderia ser verdade. Eu poderia estar ali. Porque é tão obscuro e complexo quanto o meu mundo. Então aquilo é incrível. Justamente. É como que, mesmo com todos aqueles elementos fantásticos e de fantasia, dentro daquele mundo faz muito sentido. E a gente consegue imaginar que aquele mundo possa ser possível em outro plano, sei lá o que for, mas a gente vê, digamos assim, como sendo verossimilhante, né? É isso mesmo. A história ganha uma consistência interna muito maior, né? Fica muito mais crível. E às vezes fica até, de certo modo, inalcançável. O que eu quis dizer com inalcançável? É tipo assim, às vezes nós queremos conhecer o nosso mundo real, por exemplo, só que não tem como acessar todos os fenômenos do nosso mundo. Não tem como conhecer tudo. Por mais tempo que você tenha, não tem como alcançar tudo que está na nossa realidade. Isso é bem fenomenológico. Inclusive, Ortega y Gasset, no Meditações de Quixote, no início, ele fala sobre o homem que está sentado numa clareira em meio à floresta. Ele começa a falar sobre uma floresta, que me lembra muito também Seus Anéis. Não sei porque sempre fala floresta fechada e clareira. Me lembra muito os escritos de Tolkien. Ele tá lá, tem um homem sentado na clareira, no meio da floresta. E se você for tentar chegar nesse homem, esse homem vai correr para outra clareira. Se você chegar lá, ele vai correr para outra e para outra. Ele é inalcançável. E se você sair da floresta e você se perguntar o que é a floresta, você vai ver árvores. Só que a floresta não são as árvores. O que está na frente são as árvores. Se você vai entrando, você vai encontrar o quê? Mais árvores. Mas aquilo não é a floresta. A floresta é como um ente gigante, inalcançável. A floresta é também aquele homem que está no centro da floresta, na clareira, que é inalcançável. A floresta é o maior, que não tem como racionalizar. E ainda falando a gente tá um pouco mais da filosofia aqui, ainda falando sobre isso, o que me lembra muito, a sensação que isso nos dá de ficar correndo atrás de algo inalcançável dentro da história, e o quão mágico isso pode ser, porque não é frustrante. Parece que é um desejo seu de entrar naquele mundo, de viver aquilo. E Platão, ele vai falar sobre o mundo das ideias, né? E ele vai desenvolver uma teoria, por assim dizer, que vai dizer que o mundo, existe um mundo terreno e um mundo metafísico, que é o mundo das ideias. Então o nosso mundo aqui, ele está sempre se espelhando nesse mundo perfeito. Por exemplo, existem cavalos. Existe o ideal do cavalo. Cavalos imitam o ideal de cavalo. Por isso que nada que a gente acredita, nada que a gente imagina, ela acontece no mundo real. Por exemplo, assim, qualquer coisa que você faz na sua vida, você imagina de um jeito, só que ela nunca vai ser. Na sua cabeça tem um conceito. E esse conceito, por mais ideal que seja, ele é inalcançável. Você só vai acessar aquilo que a Terra lhe dá. E como existe esse ideal, então Platão vai dizer que o ideal é belo. Então tudo que a gente tende é a beleza, por mais que não alcancemos. Então existe uma beleza inalcançável dentro da obra de Tolkien. E além disso,
Platão vai falar que o que a gente sente quando vê algo belo não é um amor carnal, é um amor pelo ideal, é uma nostalgia. O que a gente sente pelo belo é nostalgia. Então é por isso que, para mim, né, na minha opinião, quando eu leio, parece que é um mundo imemorial, é um mundo que parece, ele, apesar de parecer também real, ele parece em tempos antigos e perdidos, e que eu não consigo alcançar nunca. Enfim, espero que tenha feito sentido o que eu falei. Aí sim. Eu acho que muito disso é representado pela figura do próprio Gandalf. Porque ele é assim, ele é um personagem que a gente não conhece as origens. Ele é alguém que já no início da história ele já é velho, barba branca, cabelos brancos e o chapéu, né, que é muito interessante. O chapéu com tudo, né, como toda figura de um mago apontando para cima, que é o personagem que representa a sabedoria e a sabedoria antiga. Por enquanto, né, que agora ele é branco, mas sem spoilers. E quem é Gandalf? Ele fala, eu sou Gandalf. E Gandalf significa eu. É muito bom. O mago nunca chega atrasado, né? Está sempre na hora certa. Exatamente. Pois é, e é muito bonito que o Bilbo, insignificante da maneira que é, assim, desconhecido daqueles anões, de todos, ele é convidado a fazer parte dessa história muito mais antiga que ele, muito maior que ele. E assim, uma pessoa totalmente não cogitada, né? Mas ele é convidado e aceita esse desafio por um motivo assim que nem é muito da... Não sei se a gente pode falar de interesse aqui, mas veja que o tesouro que estava escondido assim, era uma questão do Thorin lá, da família dele. Não era uma coisa que tinha muito a ver com ele, ele não tinha nenhum apego sentimental daquilo que ele estava fazendo. Mas mesmo assim ele aceita, né? Uma missão de alguém que poderia ser feita por qualquer outra pessoa, ao mesmo tempo que só ele faria da maneira que deveria ser feita. Né? Muito bonito isso. Algo que às vezes a gente deixa passar, ou se não estranha, quando está lendo a história, pelo menos no meu caso, é olhar para os personagens e ver algo que parece que não existe mais. É algo, um ar, uma aurora muito medieval, muito, onde os personagens todos com seus valores, eles passam algo que a gente perdeu de certo modo. E é muito interessante isso porque cada personagem, cada espécie, vamos dizer assim, dos anões, dos elfos, eles têm características próprias e tudo isso vai ajudando a gente a construir todo o imaginário que Tolkien já tem em mente e que a gente vai participando ao longo da história. É como se cada espécie tivesse sua cultura e cada um trouxesse um pouquinho de sua cultura para nos apresentar. E ali a gente tem uma noção do todo, mesmo que por partes. Todas elas carregam uma tradição milenar, né? Os elfos, principalmente, assim, é sempre uma coisa que remete a uma tradição antiguíssima, a lendas, histórias. E isso é uma coisa comum também. Claro que foi Tolkien que criou isso. Hoje em dia, jogos, RPG, livros de fantasia, é tudo baseado em Tolkien. Tanto que o mais manjado em jogos de RPG, por exemplo, RPG de mesa, é você ir numa masmorra, matar um dragão e pegar um tesouro. E o que eu ia falar que era comum em histórias medievais é que eles sempre estão no mundo pós o mundo perfeito, sabe? É como se a glória sempre estivesse no passado. São tempos assim, antigamente tava muito bom, existia uma tradição muito boa, tava tudo legal. E hoje, apesar de aos nossos olhos ser maravilhoso, no mundo deles está uma certa decadência. É o necromante aparecendo na floresta, depois Senhor dos Anéis é a volta de Sauron, e nunca chegando naquele mundo ideal. Parece até que a gente, tipo assim, a gente pensa, antigamente era melhor. Mesmo Senhor dos Anéis, ou Hobbit, que são histórias em tempos imemoriais, para aquele que lê e se sente assim, mesmo naquele mundo, o passado é sempre melhor. Sempre existia um tempo de glória, onde tudo era perfeito, onde tudo era mais próximo da realidade, onde as palavras faziam mais sentido próximo ao objeto real.
E é engraçado como conversa essa ideia de tempo, né? Porque enquanto eu estou na jornada, muitas vezes eles pensam, vão cantar canções sobre a nossa ação no futuro, sobre tudo isso que a gente está fazendo agora, vão narrar feitos heróicos que a gente construiu agora. E essa ideia é muito interessante porque é sempre o personagem diante daquele mundo. Ou seja, a história vai acabar, mas o mundo vai seguir. O mundo vai continuar. E isso é sensacional na obra de Tolkien. Inclusive, vai continuar e vão continuar ocorrendo problemas e vão continuar ocorrendo soluções dos problemas. E assim vai. Tipo, nunca chega ao ponto do felizes para sempre. Sempre vai ter algo que vai precisar ser corrigido, e é basicamente o que existe na transição de eras, né? Então, na obra de Tolkien, a gente tem várias eras: a era dos homens, a era dos anões, a era dos elfos, e todas elas têm um ponto de decadência, mas também tem um ponto de, digamos assim, ressurgimento dos tempos de ouro, né? Sempre vai ter esse movimento, né? Esses altos e baixos. E nunca vai parar, pelo visto. Inclusive, no final do Senhor dos Anéis, não vou dizer o que acontece, mas basicamente chega ao ponto que a gente começa a pensar já que vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo eternamente. E o próprio Gandalf fala que isso será apenas até o fim da Era dos Homens. Porque a Era dos Homens vai ter um fim, o que deu certo vai ter dado certo, mas não vai permanecer para sempre. Então, é algo que se repete, né, na história e toda na tradição do Tolkien. Acho que mais um ponto interessante que a gente pode levantar aqui sobre essas narrativas mais comuns, tal como a Jornada do Herói, é essa semelhança que a gente vai ver da história de Tolkien com outras histórias posteriores e anteriores, que é a do antagonista. Assim, não é muito perceptível o antagonismo dentro dessa história, não parece ter um vilão que tá ali perto do ponto direto, se bem que tem um vilão Smaug, que ele vai ser realmente o antagonista e vai ser também um antagonista simbólico que eu quero abordar aqui. Porque é o seguinte, lembre que Smaug, ele roubou a terra de alguém, ele roubou a montanha solitária que pertencia aos anões, roubou todo o tesouro, e, para quem sabe mais sobre a mitologia dos dragões, os dragões são inteligentíssimos, eles são acumuladores de riqueza, eles são ambiciosos, alguns são até magos, então eles são pessoas inteligentes, são criaturas inteligentes e ao mesmo tempo ambiciosas, porque gostam muito da riqueza e dessa luxúria avarenta que a riqueza lhe traz. Então tem até um ar maléfico nele quando mais à frente ele for mostrado mais direitinho. Então, como a gente pode abordar a contraposição dos personagens aí? É comum a gente ver o quê? Sei lá, a gente pode pegar como exemplo os filmes novos da Marvel aí, que tá aí fazendo sucesso até hoje, até agora. Que assim, a gente vê muito em super-herói o quê? Tem um personagem, né, sei lá, Homem-Aranha. Quem é o inimigo dele? Um dos inimigos dele. É o Venom, que é o Homem-Aranha do mal. Sei lá, Homem-Formiga. Aí tem o inimigo dele, é um cara que fica pequeno também. Superman, tem o inimigo dele que é tipo um Superman também. Então é comum que em histórias assim exista o protagonista e o antagonista, e às vezes eles sejam muito semelhantes. Pequenas coisas mudam entre eles. Parece que até o ódio que o personagem vai ter pelo outro vai ser um pouco do ódio que ele tem por ele mesmo. E talvez é possível que essa transformação do personagem só possa ser feita após ele defrontar-se com os próprios erros em outro indivíduo. E mais um exemplo que eu lembrei agora, que quem leu ou assistiu os filmes de Harry Potter que são mais recentes e conhecidos, vai saber que sei lá, o Harry Potter e o inimigo dele, que é o Voldemort. Eles são um contra o outro. Tem mais um exemplo, Matrix, o Neo e o Sr. Smith, não lembro. Sim. Pronto, eles são tem um propósito A e um propósito B, e eles são sempre um contra o outro. É sempre um antagonista do outro. Enfim, já ficou clara a ideia. E aí, como isso se aplica no Hobbit, no Bilbo versus Smaug? Smaug, ele é ambicioso, como eu acabei de explicar. E Bilbo, ele é muito acomodado.
ele tá fechado na sua própria montanha solitária. O condado é a montanha solitária do Bilbo. Ele tem suas próprias riquezas. A riqueza dele é a alimentação, a comida, os banquetes, os jogos, é esse conforto. Essa é a riqueza dele. E ele não sairia desse mundinho dele se ele não fosse entrar nessa aventura. Então, a gente vê aí um paralelo entre Smaug e Bilbo, porque os dois são ambiciosos. Certo que o objeto é diferente, só que mesmo assim há uma ambição. E se a gente for levar para um aspecto mais simbólico com a tradição cristã, a gente pode ver que o Bilbo ele vai atrás de algo valioso, né? Talvez a graça, talvez a salvação. Isso aí a gente pode até conjecturar algo em cima. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas pode ser um ponto de vista interessante, pode ser um modo de ver, até porque, se a gente for olhar na tradição cristã, a graça, ela sempre precede a ação. Ou seja, nós cristãos, nós católicos, não somos pelagianos. O que era o pelagianismo? Eu acreditava que pelas forças próprias o homem chegaria à santidade e à salvação. Só que a doutrina tradicional sempre disse que a graça precede a ação do homem. O homem dá assentimento à graça. E a partir daí ele começa um caminho de santidade. E isso é interessante porque Bilbo não vai atrás da aventura. A aventura vem até ele e ele simplesmente diz sim. Eu vou sair do meu comodismo, eu vou sair do local que eu estou e vou enfrentar essa aventura. E aí a gente pode ver mais um elemento narrativo que tem tudo a ver com essa parte mais simbólica e mais teológica, por assim dizer. É o seguinte, nas histórias de Tolkien, seja no Hobbit ou seja nos Seus Anéis, nessas mais que são mais contadas, porque o Silmarillion não é tão contado assim, não é uma história tão cronológica e tão direta, existem uns personagens chamados as Águias, né? Que sempre que eles estão numa enrascada muito grande, sempre que eles estão quase morrendo ou perdendo a luta, as águias aparecem e os salvam. E é uma piada entre aqueles que assistem os filmes e lêem os livros, que é as águias de Tolkien. As águias de Tolkien resolvem tudo. As águias de Tolkien tal coisa. As águias de Tolkien são um deus ex machina. Uhum. Então, antes de falar sobre como isso tem a ver um valor simbólico, eu queria dar um contexto para o deus ex machina. O deus ex machina é um elemento, assim, um artifício criado no teatro grego. Só que nem sempre foi assim, nem sempre teve esse deus ex machina. Para quem não sabe, o deus ex machina, ele é quando, no meio da história, algo absurdo acontece para salvar o herói. Por exemplo, tá todo mundo lá perdendo, morrendo, e do nada chega uma arma muito poderosa. Ou assim, o herói tá perdendo, e do nada ele descobre a força que ele não tinha, que nem é explicado na história, e nem nada. E do nada ele tem essa força e pronto, derrota o vilão. O deus ex machina, de modo geral, na nossa cultura audiovisual ou em livros, ela só é aceita quando o deus ex machina é um pouco explicado ao leitor, mas não demonstrado ao personagem. Aí vai fazer um pouco de sentido. Mas voltando, nos pré-socráticos, na filosofia pré-socrática, já tem sido estabelecido que a vida é sofrimento. Então, Sócrates, quando ele vai aparecer, eu sei que não parece sentido, não vai fazer sentido. Sócrates, ele vai ser o cara da dialética, né? Ele vai chegar e falar o seguinte: a vida realmente é sofrimento. Só que com a razão, com a virtude, com a dialética entre o nosso pensamento, a alma, o mundo ideal e o nosso mundo, nós conseguiríamos chegar a outro mundo, ou então resolver os problemas da Terra, ou diminuir nosso sofrimento. Quando existe esse pensamento socrático, quando é criado esse pensamento socrático, todas as obras gregas são influenciadas por isso. E aí é que vai nascer a tragédia, que eu já falei em alguns 2 podcasts anteriores já, sobre como a tragédia demonstra como aquele que aceita seu fardo, ele é virtuoso, aquele que aceita seu fardo está próximo dos deuses. É comum na tragédia de Eurípides, principalmente, aparecer o deus ex machina. Foi tanto ele que usou mais esse instrumento. Que é o seguinte: estava lá acontecendo algum problema e do nada um deus descia do mundo dos deuses, do Olimpo, para resolver o problema do personagem.
E isso ficou marcado como algo ruim. Parece que fica resolvendo esse problema assim e tal. Só que em Tolkien, a gente não pode levar só como um lado ruim. Parece que, além da graça que vai fazer o Bilbo sair na sua aventura, existe uma certa provisão divina. Às vezes, por mais que o pessoal fale que seja um deus ex machina, parece que o Hobbit está dando a mensagem de que as suas escolhas, com a sua vontade, com a graça que lhe influencia, junto com a provisão divina, vai lhe fazer chegar ao final. Eu acho que o Hobbit é uma mensagem de esperança e de sabedoria, sobretudo. Percebam que Bilbo Bolseiro, ele era um hobbit absolutamente apegado à sua casa, ao seu conforto, à sua zona de conforto, aos seus amigos, e era muito improvável que ele sairia assim de casa a explorar uma terra desconhecida em busca de um tesouro que não necessariamente era dele, mas junto com estranhos. Mas mesmo assim, ele aceitou o convite de Gandalf. Perceba que Gandalf aqui, ele representa não só a sabedoria, mas a prudência, a sabedoria antiga, a tradição, a ordem. E ao ser convidado por Gandalf, ele recebe a escolha de ir ou não. Ele decide ir. Mesmo com relutância, ele acaba escolhendo a opção de ir. Parte disso, para mim, se apresenta como um convite do próprio conhecimento, do próprio... Porque veja que essa aventura da Terra-média, se a gente pegar isso como um tipo, né, como um carimbo, como uma caixinha, você pode representá-la de várias formas. Então veja, a aventura da Terra-média pode ser o caminho para a perfeição, desenvolvimento pessoal, pode ser a busca pela santidade, pode ser a busca pela sabedoria, pelo conhecimento. Então, talvez todos nós somos Bilbo Bolseiro. Nenhum de nós está extremamente capacitado, nenhum de nós nasceu herói, nenhum de nós tem todas as capacidades possíveis para realizar algum feito extraordinário, mas todos nós recebemos o convite da sabedoria, recebemos o convite do saber antigo, da tradição, de estruturas que hoje se apresentam para a gente como conhecimento, como a religião. E diante desse convite, todos nós temos a escolha de decidir ou não. Mas mais do que a escolha, nós também temos a ferramenta, também temos o caminho. Porque veja que o próprio Bilbo dizia que ele não saberia muito bem onde chegar se ele não tivesse um alvo específico. Durante o livro todo, o alvo foi apresentado desde o começo. Gandalf contou toda a história, Gandalf apresentou o passado para ele, apresentou tudo aquilo que outras gerações fizeram antes dele e que pavimentaram esse caminho pelo qual ele andaria. E mais que isso, ele apresentou um mapa e disse onde eles teriam que chegar e qual era o objetivo deles. E nesse caso era encontrar o tesouro e confrontar o dragão. Então, mais do que o convite, nós também recebemos a ferramenta, e também recebemos o mapa, também recebemos o ponto final onde chegar. Então, mesmo que nós sejamos Bilbo Bolseiro, incapacitados, nós temos o direito e muitas vezes o dever de aceitar uma missão como essa, diante de tudo que nos foi apresentado. Então, nós esperamos assim com esse podcast que nós aqui não tivemos o objetivo de contar o enredo, mas que vocês leiam o livro e que mais que isso, saibam tirar esse tipo de conclusão. Quem sabe reflitam um pouco sobre os propósitos que você tem, a jornada do herói, que pode ser a sua jornada também, a necessidade de mudança, a necessidade de desenvolvimento espiritual, moral, e que tudo isso seja parte do convite. Quem sabe você aceite embarcar nessa jornada, começar uma mudança, um ponto fixo, um lugar onde chegar, que você, sobretudo, aproveite esse caminho, esse desenvolvimento, que, enfim, você possa alcançar a pessoa moral ou espiritual, que você possa
dia viver com plenitude a pessoa que você foi chamada para ser. Então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Esperamos que vocês leiam essa obra, que aqui foi bem introdutória, bem uma explanação por cima, falando uma interpretação, mas que não alterou em nada. Esperamos que você realmente vá atrás e leia a obra. Também gostaríamos que você seguisse nossa página lá no Instagram, _Camilo Guermantes. Lá você vai encontrar posts, stories, coisas interessantes, dicas, bem legal lá. Inclusive os links para o nosso podcast no Spotify e no Anchor. Então, aceitem suas aventuras, utilizem a tradição para fazer o novo e até a próxima semana com muito mais literatura.